Oi gente, no vídeo de hoje eu vim apresentar as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Primeira lei para a conquista da autorresponsabilidade: se for para criticar, cale-se. Quantas vezes você abriu a boca exclusivamente para criticar o seu colega, o seu amigo ou a si mesmo? Então, é muito importante, antes de criticar, cale-se. Ao invés de focar no que é ruim e trazer críticas, foque no que é positivo. Quando a gente deixa de criticar, nossa mente e o nosso inconsciente, eles focam na solução. E assim, inconscientemente, você começa a tomar decisões mais acertadas, a ser mais proativo e atingir os seus resultados. Lei número 2. Se for para reclamar, dê sugestões. A característica mais forte da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. Uma pessoa que reclama, ela se exime dos acontecimentos, ela olha de fora, é como se ela visse o circo pegar fogo e deixasse, ao invés de vir e tentar apagar o incêndio. Pessoas vitoriosas não vivem reclamando, elas focam no que tem de bom, no que elas podem melhorar. Lei número 3. Se for para buscar culpados, busque a solução. Neurologicamente, é um grande perigo quando o seu cérebro, a sua mente, recebe a mensagem de que o resultado insatisfatório é culpa do outro. Por que isso? O seu inconsciente passa a aceitar aquela situação. Ele entende que aquilo não depende de você, depende de A, B, C e D. E aí, você vive aquelas circunstâncias pelo resto da sua vida, repetidas vezes. E lembre-se, o que a gente foca, expande. Se você resolver focar nos problemas, eles se tornarão ainda maiores. Por outro lado, se você decidir focar na solução, você terá um horizonte muito maior e caminhos cada vez mais abertos. Lei número 4. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. É impressionante como várias pessoas têm o hábito de se fazer de vítima, de se colocar numa situação de inferioridade, de coitadinho. Vamos primeiro entender a origem desse comportamento. Imagina uma criança que os pais trabalham, uma criança que tem outros irmãos. O que ela sente? Em muitos momentos, ela se sente sozinha, ela sente carência, ela sente a falta da atenção, do carinho dos pais. E aí, um belo dia, essa criança adoece. Quando ela adoece, o pai falta o serviço, a mãe fica preocupada, eles dormem perto dela, eles dão toda aquela atenção que ela deseja. Passado um tempo, ela melhora. Depois que ela melhorou, tudo volta ao normal. Os pais focando nos trabalhos e a criança seguindo a vida dela. Mais uma vez, ela se adoece. Os pais voltam toda a atenção para essa criança de novo. E ela melhora e isso se acaba. Isso vai repetindo diversas vezes. O que acontece com essa criança? O que acontece na cabecinha dela? Ela entende, ela fica com uma programação de que, para eu ter a atenção dos meus pais, eu preciso estar doente, eu preciso estar mal, eu preciso ser pior. Ser inferior, ser a coitadinha, a fraca, fragilizada. E ela cresce. Essa criança vira um adulto com esse aprendizado. E esse adulto acha que para conquistar o caminho, para ser vencedor, para atingir os resultados, para ter a admiração e a atenção das pessoas, ele precisa de ser inferior. Por quê? Porque ele aprendeu isso quando criança. Então esse adulto começa a se vitimizar, a se fazer de pior, a se fazer de coitado, para atingir aqueles resultados que ele deseja. Essa é a origem desse comportamento. E isso é perigoso, porque de tanto se fazer de coitado, a lente dele fecha. É como se a visão dele fechasse. E ele deixa de enxergar oportunidades, ele deixa de crescer, porque o inconsciente dele entende, eu preciso ser pequeno. E aí, em muitos casos, que a gente vê a autossabotagem. O que é isso? É a pessoa se destruir, porque ela entende que ela não tem que se fazer de vencedor, que para ela crescer, ela precisa se fazer de coitadinho. Para ter a admiração, para ter a atenção das pessoas que ela ama, ela acha que ela precisa de estar numa situação de inferioridade. E de fato, isso acontece, porém é durante um curto período. Quando ela se faz de vítima, ela vai sim ter a atenção de várias pessoas. Só que acontece que essa atenção não dura muito, porque as pessoas cansam dela. As pessoas logo voltam às suas atividades normais, aos seus afazeres da vida. Por quê? Ninguém pode viver a vida inteira consolando, bajulando outra pessoa. Então isso pode ter um efeito, pode parecer que faz sentido, mas é durante um período só. Depois disso, tudo acaba. E aí essa pessoa vai se sentindo sozinha e muitas vezes até entra numa depressão. E você, já se fez de coitada em algumas situações? Já se fez de vítima?
Pensa só, quantas oportunidades você não pode ter perdido por esse tipo de comportamento? O que você já deixou de ganhar com isso? O que você perdeu com isso? De hoje em diante, haja como um vencedor. Lei número 5. Se for para justificar seus erros, aprenda com eles. Erro é uma etapa fundamental da aprendizagem. Erro é a parte mais importante do desenvolvimento humano. Sem erro, a gente não consegue aprender. Muitas pessoas, por terem sido criticadas ou humilhadas perante um erro, entraram num processo de debilitação emocional. Então, hoje, essas pessoas se negam a enxergar o erro e se negam a aceitar esse erro. Mas a boa notícia que eu trago agora é que não existem erros, existem apenas resultados. Resultados daquilo que você fez. E a partir desse resultado, eu posso decidir o que eu preciso fazer diferente, o que eu preciso mudar ou o que eu preciso manter. Einstein dizia: loucura é fazer as mesmas ações e esperar resultados diferentes. Então, para a gente começar a direcionar nossas ações, é importante assumir, aceitar e corrigir os nossos erros. Sexta e última lei para a conquista da autorresponsabilidade. Se for para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Quando alguém nos ofende, qual é a nossa principal reação? É levar aquilo como algo pessoal, como algo diretamente a nós. Essa maneira de levar a vida é uma maneira muito pesada e muito improdutiva. É como se você estivesse dando força a alguém que não deveria ter esse impacto na sua vida. É como se você entregasse para alguém a chance de dominar suas emoções, de dominar seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, essa sexta lei diz: não julgue a pessoa, julgue simplesmente aquela atitude. Fulano não foi legal naquela atitude dele, né? Ou dela. E observe como o simples fato de mudar o foco da pessoa para a atitude já altera a maneira como você processa aquilo que aconteceu. E assim você se sente muito menos impactado e está preparado para fazer aquilo que você realmente deseja. E aí vem a pergunta: como efetivamente aplicar as leis da autorresponsabilidade? Bom, no início vai sim exigir uma disciplina. Por quê? É uma mudança de hábito, né? Você passou 20, 30, 40, 50 anos com aqueles mesmos hábitos e agora você vai ter que alterar para esses hábitos novos, né? Hábitos de pessoas de alta performance, pessoas de sucesso. Então isso vai te exigir um pouquinho de disciplina, um pouquinho de atenção consigo mesma. E a minha sugestão é: escreva essas leis, anote na sua agenda, coloque naqueles lugares que você frequenta, imprima, deixe elas na sua mesa de trabalho, na sua mesa de estudo, enfim, esteja sempre em contato com essas leis e se observe. É realmente um exercício de você consigo mesma. Mas eu tenho certeza que depois que você aplicar essas leis, muita coisa boa vai vir.